Olá pessoal, meu nome é Lorena Martins, eu sou diretora de marketing da Live SEO e sejam muito bem-vindos ao Dicionário de SEO. O verbete de hoje é Heading Tags. Heading Tags são tags HTML que indicam os títulos e subtítulos de uma página, indicando a hierarquia do conteúdo. Eles não ficam visíveis necessariamente para quem está lendo a página, mas eles são muito importantes para os bots que rastreiam as páginas e coletam as informações para que eles entendam onde está o título, onde está o subtítulo e qual é a relação de importância entre os textos que estão sendo mostrados numa página web. Os heading tags também são referenciados informalmente pelas pessoas como H1, H2, H3, e eles funcionam da seguinte maneira. Pensa na hierarquia de um livro. Dentro de um livro, a gente tem apenas uma capa, certo? Essa capa é o nosso H1, e ele vai ser a informação mais importante que existe ali na página, né? O grande título da sua página. Lembre-se sempre que só pode haver um H1 por página, certo? Dentro desse livro, a gente tem capítulos, e os capítulos podem ser inúmeros, infinitos. Os capítulos são os nossos H2. Sempre que você for inaugurar uma nova seção de conteúdo, você deve indicar em HTML que aquela nova seção de conteúdo é um H2. Dentro dos capítulos, a gente pode ter subtítulos, e eles também podem ser inúmeros, né? A depender de como você vai organizar ali o seu livro, o seu conteúdo. Dentro da página da web, esses subtítulos serão H3. E assim por diante. Quanto mais profundo na hierarquia de conteúdos, mais profundos serão seus Hs, ou as suas heading tags. Normalmente essas heading tags vão até o H6, mas é muito raro que um conteúdo ou uma página que seja amigável, né, e inteligível pelas pessoas na web, vá até essa profundidade de hierarquia de conteúdo, tá? Geralmente você vai ficar ali no H4, H5 no máximo, tá bom? E qual que é a função de uma heading tag? Por que elas existem e por que é importante que você as aplique na sua página se você estiver escrevendo um conteúdo otimizado para mecanismos de busca? A função dos heading tags é muito simples, mas também bastante importante. Eles mostram tanto para bots, que são os robôs que rastreiam os conteúdos da página para mostrar em mecanismos de IA ou na busca tradicional, quanto para as pessoas que estão lendo a sua página, qual que é a hierarquia do conteúdo. E sempre que, para a cognição humana, né, sempre que a gente fica diante de um conteúdo que é meio hierarquizado, ele automaticamente é mais fácil de entender e mais fácil de navegar. Se um texto é muito bem dividido com heading tags, fica mais fácil para você entender qual seção do texto você quer ler e fazer o que a gente chama de leitura escaneável, ou seja, você bate o olho ali na página, seleciona as informações que você quer numa fração de segundo ali, só com um olhar, e aí sim você vai fazer uma leitura mais aprofundada da informação. Ainda não tá fácil de entender? Então bora pro exemplo prático. Aí você vai ter que colocar animação na tela. Então vamos imaginar um blog post sobre o que é SEO, tá? E esse é o nosso H1. O que é SEO é o título do blog post, será o nosso H1. Como primeiro subtítulo, a gente teria ali, sei lá, o que significa SEO e por que é importante. Isso seria o nosso H2. E dentro do que é SEO, porque ele é importante, você vai ter títulos ainda com uma hierarquia ainda inferior, e eles seriam os nossos H3. Então, por exemplo, como os motores de busca funcionam, é um H3. Por que o SEO é essencial para negócios online, seria um outro H3, e assim por diante. Vamos para algumas dúvidas comuns, um FAQ aqui no nosso dicionário SEO. Primeira, posso ter mais de um H1 por página? E não, o H1 é a informação mais importante do seu conteúdo e o indicado é que haja apenas um por página, para que você tenha essa clareza tanto para buscadores quanto para os indivíduos que estão lendo seu conteúdo. Dúvida 2. Existe limite de headings? Não, necessariamente. Você pode aplicar a quantidade de headings que o seu conteúdo pedir, que a profundidade do seu conteúdo exigir. No entanto, para que o conteúdo seja escaneável e inteligível por um usuário médio da web, a gente indica que você não vá tão profundo na estrutura de heading tags. Coloca ali no máximo até um H4, H3, que você vai ter uma estrutura bem dividida. Dúvida 3. O title é a mesma coisa que H1? Não. Essas duas tags de HTML têm funções diferentes. O title é a informação que é exibida pelos buscadores quando o seu resultado aparece na página de resultados do Google. E ele deve ser adaptado e otimizado para essa função, apresentar a sua página para as pessoas que estão recebendo aquele resultado lá na SERP.
O H1, ele tem uma função diferente. Ele vai aparecer quando as pessoas já acessarem a sua página, então dentro da sua página, não na página da SERP. E ele deve informar a função principal daquela página. Ele deve dar o nome da sua página, certo? E aí, conseguiram pegar? Vão aplicar nos próximos conteúdos? Eu espero que sim. E para mais informação de qualidade sobre SEO, fique ligado aqui no nosso dicionário. Até mais!